Estamos na nossa série O Poder da Gratidão e hoje estamos falando sobre a ingratidão. É o nosso vídeo parte 3. Se você acompanhou os nossos 2 vídeos anteriores, você vai entender melhor a questão da ingratidão e as suas consequências. Mas hoje nós vamos falar sobre o povo, a ingratidão do povo de Deus, ou do povo que foi libertado do Egito depois de 430 anos de escravidão, aonde Deus fala em Êxodo capítulo 6, versículo 6 ao 9, e Deus fala a Moisés dizendo: portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com um braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvido a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Muito bem, Deus um dia mudou a nossa vida. O Egito aqui simboliza a vida antiga, o mundo que nós estávamos mergulhados no passado. E Deus nos resgatou desse mundo, nos tirou desse mundo e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora aqui o povo, ele estava tão escravizado pelos trabalhos forçados do Egito, pela escravidão do Egito, que eles não deram crédito a Deus. Ou seja, eles se acostumaram com a vida de sofrimento que eles estavam tendo no Egito e não achavam que tinham uma vida melhor, que eles poderiam então estar vivendo. Mas eles foram libertos do Egito, foram libertos daquela escravidão e Deus proporcionou ou deu início a algo muito maravilhoso e muito grande na saída do povo de Deus do Egito. Agora veja bem, tem muitas pessoas que elas são conformadas com a vida de escravidão e elas são pessoas que elas fazem a obra de Deus relaxadamente, pessoas que não têm nenhum envolvimento com os demais irmãos, não têm comunhão com os demais irmãos, elas têm oportunidade, mas elas não querem ajudar. Elas terminam se portando de forma ingratas e muitas vezes não são receptíveis àquilo que Deus quer para a vida delas. Foi dessa forma que o povo de Deus correspondeu à libertação de Deus a eles no Egito. Mas veja bem, nós hoje podemos aprendermos a sermos gratos a Deus por Ele ter nos tirado da escravidão do pecado e nos libertado e nos dado uma nova vida em Cristo Jesus. Agora aconteceu algo importante e interessante quando o povo foi libertado do Egito, quando Deus liberou a última praga, a 10ª praga sobre o Egito, aonde todo o primogênito então seria morto naquela noite que o anjo da morte passaria. Esse é o símbolo da Páscoa, ou seja, toda as casas do povo de Deus que haviam matado um cordeiro e pintado os umbrais da porta, então o anjo ali não chegaria, passaria por cima. E a palavra Páscoa simboliza passar além ou passar por cima. Só que no Egito houve grande choro, porque todo o primogênito dos egípcios acabaram morrendo nesse dia. E eu quero falar um pouco aqui sobre alguns acontecimentos que houve após essa praga que foi lançada sobre o Egito para que o faraó e os seus soldados, a sua comissão, viesse a liberar o povo de Deus, porque Moisés e Arão estavam solicitando a liberação do povo de Deus, mas faraó não estava querendo. Mas tudo isso vinha da parte de Deus, porque Deus que endurecia o coração do faraó, para que o povo viesse a entender que eles estavam sendo tirados de lá com mão forte, ou seja, com um grande livramento. E algumas coisas começaram a acontecer. Uma delas, por exemplo, quando morreu todo o primogênito no Egito,
o povo do Egito quis liberar o povo de Deus e lhe deram presentes, lhe deram pratas, lhe deram ouro, lhe deram vasos, lhe deram pertences caríssimos para que aquele povo deixasse logo o Egito, porque estavam proporcionando a ira de Deus sobre os egípcios. Outra coisa que aconteceu, antes da entrada no deserto, Deus proporcionou para o povo, para aqueles aproximadamente 2 milhões de pessoas, proporcionou de dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho do povo, para que eles pudessem caminhar tanto de dia e também de noite, naquela primeira etapa da sua caminhada que eles estavam saindo do Egito. E a palavra de Deus nos diz em Êxodo, capítulo 13, versículo 22, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Né? Teria muitas bênçãos, muitas coisas para contar, mas eu só quero listar algumas delas, de benefícios que Deus deu quando o povo de Israel saiu do Egito. Por exemplo, Deus abre o Mar Vermelho para o povo fugir do exército inimigo, do exército egípcio, para que eles pudessem passar a pé enxuto. E quando o exército inimigo estivesse dentro do Mar Vermelho, que estava aberto, né, Moisés toca na água e elas voltam ao normal, matando todo o povo, né, todo o exército inimigo de Faraó. A Bíblia diz que o povo caminhou 3 dias no deserto e chegaram a um lugar chamado Mara. E ali tinha águas amargas e o povo já murmurou de Deus depois de todos esses milagres que Deus proporcionou. E a palavra de Deus nos diz em Êxodo 15, 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que vamos beber? Ou seja, neste lugar Deus deu os estatutos e as ordenanças ao seu povo, e falou que se eles fossem obedientes, nada lhe faltaria. Ou seja, se eles não fossem ingratos, nada faltaria. Mas o povo murmurou, diz a palavra de Deus. Êxodo 15, 24 diz que o povo murmurou. E murmurar significa censurar ou reclamar em voz baixa. Os fariseus reclamavam de Jesus, né? E o povo de Deus reclamou de Jesus. Aproximadamente 75 dias após ter saído do Egito, o povo disse assim, né? Ó, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. E agora vocês nos trouxeram a esse deserto para que viéssemos a morrer, nos matar de fome aqui nesse lugar. Êxodo 16, 3 fala sobre isso. E Deus então proporciona o maná. E Deus também dá a carne ao seu povo. Agora, eu quero perguntar, talvez você não está entendendo, por que numa hora de necessidade, que realmente era preciso água, né? Quando eles chegam em Mara, e quando eles têm fome, precisam de pão, precisam de alimento, por que Deus espera até que haja a murmuração? Por que Deus espera até que haja, muitas vezes parece que é ingratidão, a murmuração? Porque Deus quer saber qual é a decisão que nós vamos tomar quando nós achamos que Deus não está juntamente conosco. E a Bíblia nos diz, dai graças por tudo, não importa a situação, não importa o que está acontecendo, nós devemos dar graças a Deus por tudo. Outra situação, que faltou água, o povo disse, em Êxodo 17, 7b, está o Senhor no meio de nós ou não? Será que Deus está conosco? Será que está acontecendo alguma situação com você que você está dizendo assim, né? Acho que Deus me deixou, acho que Deus me abandonou. Isso pode levar você a ser ingrato e pode levar você a murmurar. Agora veja bem, em Deuteronômio capítulo 8, nos diz que Deus ele guiou no deserto por 40 anos o seu povo. E a Bíblia diz o motivo disso. Porque o trajeto poderia ser percorrido em poucos meses, mas Deus perdurou sobre 40 anos com o povo. E diz a Bíblia, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não as ordenanças que foram dadas lá em Mara, onde as águas eram amargas. Né? E a Bíblia diz assim, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome,
Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor Deus disciplina vocês. Guarde os mandamentos do Senhor, diz a palavra de Deus em Deuteronômio 8, e o seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque os desertos muitas vezes nos ensinam, porque os desertos da vida muitas vezes nos ensinam. Os desertos nos ensinam a depender mais de Deus. Nada vezes nada deve substituir Deus em nossas vidas. Nem as coisas mais básicas devem substituir Deus na nossa vida. Nada deve dar motivo a nós a sermos ingratos a Deus pelo que Ele fez, nos tirando do mundo e nos resgatando da morte na cruz do Calvário. Nada vezes nada. Nem as coisas mais básicas, mais importantes da vida, como o pão, como a comida, nem isso, nem como a água, deve nos fazer murmurar de Deus e sermos ingratos a Deus. Porque Deus falou, nem só de pão viverá o homem. Deus está dizendo assim, acima de tudo, eu sou mais importante e eu ensino vocês nos desertos. Na escassez eu ensino a vocês. A escassez é uma escola para nós. A escassez é pedagógica para nós, porque a escassez nos coloca no caminho que Deus quer nos conduzir. A escassez nos coloca numa situação muitas vezes que nós nunca entenderíamos se não houvesse aquela escassez. E a escassez não é só de comida e de bebida. A escassez pode ser muitas vezes de situações que afetam a nossa vida, o nosso coração, isso se tornam desertos para nós. Amém? Agora veja bem, Esses dias eu estava comentando com a minha esposa e dizendo assim para ela assim, Diz, olha, eu quero deixar esta semana algumas coisas que eu gosto muito, que são essenciais para a minha vida, muito. E eu quero deixar de lado, porque eu quero estar mais perto e mais próximo de Deus. Deus, ele precisa ser mais importante para nós acima de todo desejo, acima de tudo que nós queremos. Ele precisa estar em nossa vida como prioridade. Amém?